Olá, eu sou Monique Assimo e seja bem-vinda ao Fala Nick. Olá! Hoje eu queria falar com você a respeito de uma história muito conhecida, mas que fala muito comigo, e eu queria trazer algumas lições para sua vida. Deus falou comigo através dessa história e eu queria te fazer uma pergunta. Você crê? Monique, mas como assim, se eu creio? Você crê que mediante as dificuldades que você está vivendo, existe um Deus poderoso para poder fazer o impossível acontecer? Você crê que na sua vida a última palavra vem de Deus? Você crê de verdade? E hoje eu quero falar sobre essa família. Essa família, ela estava vivendo uma impossibilidade e mediante a isso eles foram recorrer a Jesus, pedir ajuda a Jesus. Como acontece comigo e com você, muitas vezes mediante a uma impossibilidade, a gente recorre para Jesus e a gente vai ver o que aconteceu com essa família e vai ver que tem muito a ver, às vezes, com o que acontece com a gente. E a história lá em João 11 vai dizer que Lázaro estava doente. E a família de Lázaro foi buscar em Jesus, pedindo ajuda a ele. Falei, ei Jesus, lá no versículo 3 vai dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Maria e Marta eram irmãs de Lázaro. Eles foram pedir ajuda em Jesus, a direção certa. E quando chega lá, Jesus libera uma palavra para elas. No versículo 4 vai dizer: Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para que a glória de Deus seja manifesta. E aí, elas vão até Jesus e elas saem de lá com uma palavra liberada. E aí, o que elas vão imaginar? Caraca, glória a Deus, eu tenho uma palavra, então vai acontecer. Vou chegar lá, meu irmão vai estar curado. Sendo que no versículo 6 vai dizer que, ouvindo isso, Jesus ainda ficou naquele lugar por 2 dias. Olha isso. Como nós somos ansiosos e a gente quer que as coisas aconteçam da nossa forma, do nosso tempo. E quando não acontece, a gente acha que Deus perdeu o controle, que Ele nos abandonou. E aí a gente deixa de buscar a resposta só nele e acaba, às vezes, recorrendo a tudo e tirando o foco de Jesus. Marta e Maria, elas já tinham recebido a promessa: e a glória de Deus vai ser manifesta. Imagina como elas ficaram, que se passaram um dia, se passaram 2 dias e nada, e o irmão doente. Eu queria que você aprendesse algo, já de primeiro, que Deus, Ele não age como eu quero ou como você quer, Ele não age da nossa forma. Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe o tempo, que o tempo dele é perfeito. E a gente não pode se desesperar, porque Ele não vai agir mediante a nossa ansiedade, Ele não vai agir mediante ao nosso desespero. Ele tem um propósito e Ele vai manifestar as vontades dEle, que é boa, perfeita e agradável para mim e para a sua vida, e tudo cooperando para a nossa vida, como a palavra diz. A gente precisa entender isso. Deus, Ele não é pego de surpresa. Às vezes a gente acha que perdeu o controle porque não está conforme nós planejamos. Mas o nosso Deus, Ele não perde o controle. No texto vai dizer, no versículo 11, que Jesus, Ele falou, para os discípulos, Ele estava ali: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E aí os discípulos viraram para Ele e falaram: mas se ele está dormindo, ele vai acordar, ele vai ficar bem. E aí Jesus nem estava lá ainda. Jesus falou... Jesus estava falando da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que era simplesmente um sono. Então Jesus, ele vai falar claramente para os discípulos: ei, Lázaro morreu. Então, mesmo sem Jesus estar lá perto de Lázaro, ele já sabia que Lázaro havia morrido. Então, a lição que Deus quer deixar para mim e para você é: Ele sabe de todas as coisas, Ele não é pego de surpresa. Agora, a gente se colocando no lugar dessa família. Imagina, eu tô recorrendo, tô buscando na direção certa, eu tenho uma palavra liberada, sendo que as coisas só pioram. No versículo 17, de versículo 17 a 18, vai dizer que Jesus estava a cerca de 3 quilômetros de Lázaro. Ele demorou 2 dias para sair de lá, totalizando 4 dias até chegar a Lázaro. Ei! E olha, vê se não é assim
que acontece comigo e com você muitas vezes. A gente passando por algumas impossibilidades, as coisas não saem como a gente planejou. Às vezes a gente não vê nada acontecer. Parece que Jesus, ele simplesmente nos esqueceu e não está sabendo que a situação só está piorando. Se a gente pudesse, a gente chegava para ele e falava assim: ei, Jesus, por favor, tá na hora de agir, pelo amor de Deus. Se a gente pudesse, eu acho que a gente pegaria e faria isso. E no versículo 35, 36, vai dizer que mediante toda aquela situação, Jesus chorou. E esse sinal de Jesus vai mostrar o quanto ele amava Lázaro, o quanto ele amava a família. E eu quero te dizer, ei, Deus te ama. Nada fugiu do controle dele, ele não está atrasado, ele não perdeu o controle, tudo está cooperando para o seu bem, mesmo que às vezes você não esteja vendo, ele está agindo, tudo tem um propósito. Às vezes a gente se decepciona com Deus porque a gente quer que ele faça exatamente como nós planejamos. E se uma vírgulazinha sai dos nossos planos, a gente acha que tá dando errado. Não é assim? Nós somos assim. Às vezes a gente duvida porque a gente acha que Deus precisa ser fiel a nós. Ele nos ama muito, mas entenda algo, Deus te ama muito. Ele te ama muito que ele deu o filho dele na cruz do Calvário por você para te resgatar. Mas ele não é fiel a mim, a você. Ele é fiel à palavra dele liberada. E se ele prometeu, ele vai cumprir. E ele chega para essa mulher lá no versículo, para Marta e Maria, ele vai falar: ei, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? E tá aí a chave para mim e para sua vida mediante uma impossibilidade. Nós precisamos nos agarrar à palavra. Ele tinha liberado a palavra para Marta e Maria: ei, não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifesta. Jesus, ele não te prometeu e não me prometeu que daria tudo que a gente deseja, mas ele é fiel à palavra dele e tudo que ele cumpre, tudo que ele promete, ele cumpre. É isso que nós precisamos nos agarrar. Quantas vezes na Bíblia, antes de um milagre, vai ter essa expressão: é para que a glória de Deus seja manifesta, para que o Filho de Deus seja glorificado. Ei, na minha e na sua vida, não importa a impossibilidade que você está vivendo, essa situação é para que a glória de Deus seja manifesta. Eu posso ouvir um amém? Amém? Fala aí bem alto onde você está, amém, porque entenda que tudo tem um propósito, ele não perdeu o controle. A glória dele vai ser manifesta nessa situação. A glória dele vai ser manifesta na sua vida. Eu não sei o que você está enfrentando, mas hoje eu queria falar para você a mesma coisa que ele virou ali para Marta e Maria. Ele disse para Marta: ei, Marta, não te falei que se creres verás a glória de Deus? Então o chamado de Deus hoje para sua vida é: creia, tão somente creia. O que você está passando não é o seu fim. Mesmo que você não entenda agora, a glória dele vai ser manifesta. Creia que ele está no controle. A palavra dele foi liberada. E sobre a palavra dele, ele é fiel para cumprir. Entenda, a nossa vida é como se fosse um grande quebra-cabeça. Por mais que às vezes, quando as peças estão soltas ali, a gente não entenda muito bem, mas ele vai encaixando. E lá no final, lá na frente, a gente vai ver o quebra-cabeça todo completo. A obra-prima que Deus está fazendo na minha e na sua vida. Creia, ele te ama, ele te ama, ele te prometeu, ele vai cumprir, ele está contigo todo o tempo, ele não é pego de surpresa e ele tem o controle de tudo. E assim como foi na vida de Lázaro, a última palavra foi do nosso Deus. E qual foi a palavra que ele liberou? Lázaro, vem pra fora. E é isso que Deus quer liberar hoje pra sua vida. Eu não sei qual impossibilidade, mas ele tá falando: ei, vem pra fora. Vem pra fora. Eu quero te ressuscitar, eu quero te transformar, eu quero operar um milagre, eu quero realizar o impossível na sua vida, porque eu sou o Deus Todo-Poderoso que continua agindo, o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Se apegue nessa palavra. O nosso Deus, ele continua sendo o mesmo e ele vai completar a obra na sua vida. E o que ele tem para você é planos de um futuro e de esperança. Então se agarra na palavra e vamos com tudo viver o sobrenatural de Deus agindo nas nossas impossibilidades. Que Deus te abençoe. Beijo.